Você já teve a sensação de estar gritando em meio a uma multidão e mesmo assim ninguém te ouvir? As redes sociais hoje, elas são assim. É como estar numa festa barulhenta, com música alta, luzes piscando, todo mundo falando ao mesmo tempo. E você no canto tentando dizer algo importante, mas ninguém te escuta. Você posta, grava vídeo, cria carrossel, entrega valor e o que você recebe? Silêncio. Não é falta de esforço, não é preguiça e definitivamente não é culpa sua. É o jogo que mudou e ninguém te avisou. Segundo um estudo da HubSpot, o alcance orgânico ele despencou mais de 40% nos últimos 2 anos. E mesmo assim, o conselho que a maioria continua ouvindo é o mesmo. Posta mais, faz dancinha, usa 30 hashtags. Mas deixa eu te perguntar, postar mais o quê? Falar para quem exatamente? Porque no mundo real, quem mais engaja hoje não é quem mais aparece. É quem se conecta melhor. E conectar melhor não significa fazer vídeos perfeitos nem investir em câmeras caras. Significa falar de forma certeira com a pessoa certa no momento certo. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim ninguém comenta, ninguém curte, ninguém compra, olha, respira fundo. Fica comigo, porque nesse vídeo a gente vai desmontar o que parou de funcionar e te mostrar o que realmente conecta no mundo real das redes sociais em 2025. E antes da gente entrar fundo, comenta aqui embaixo. Qual rede social você mais usa hoje para divulgar o seu negócio? É o Instagram, WhatsApp, TikTok? É o LinkedIn? Eu quero entender onde você sente que está batalhando todos os dias e por que a resposta ainda não veio. Olha, não é sobre convencer todo mundo, é sobre conversar com as pessoas certas. Se você está cansado de se esforçar, de se doar, se expor, e mesmo assim ninguém responde, respira. Porque existe um outro caminho, e é disso que a gente vai falar agora. Olha, durante muito tempo, a regra nas redes sociais, ela parecia simples. Posta mais é igual a alcance mais. Hashtags é igual a engajamento. Frequência é igual a crescimento. Só que o jogo, ele mudou. E quem continua jogando com as mesmas regras de 2018 está sendo engolido pelo algoritmo de 2025. Segundo a HubSpot, o alcance orgânico médio no Instagram, ele caiu 9% para menos de 3%. No Facebook, pior ainda, menos de 1% dos seguidores eles visualizam o seu conteúdo. Sabe por quê? Porque as redes, elas deixaram de ser vitrines, elas viraram funis. E funis, eles filtram o que importa. O algoritmo, ele não quer quantidade, ele quer conexão real e tempo de atenção. Ou seja, você pode estar postando 3 vezes por dia, mas se ninguém para, comenta ou salva, o sistema ele entende que aquilo não importa e ele para de entregar. Isso é o que eu chamo de esforço invisível. Você faz tudo certo, mas ninguém vê. E o pior, o público ele também mudou. Hoje está todo mundo saturado. Saturado de conteúdos genéricos, saturado de fórmulas, saturado de coisas que parecem o mesmo. O que as pessoas querem agora? Clareza, direção e alguém que fale exatamente com a dor que elas estão vivendo. E ofereço uma saída que faz sentido. E aqui vem a virada. Enquanto a maioria continua tentando virar tendência, os mais inteligentes eles estão usando comentários como porta de entrada. E sim, comentários. A parte que quase ninguém valoriza e que é usada com intenção. Pode ser a sua ferramenta mais poderosa de visibilidade, engajamento e até de venda. Eu estou falando do comentário estratégico. Enquanto muita gente perde horas tentando viralizar no feed, tem gente ganhando atenção onde ela já existe, no conteúdo dos outros. E funciona assim. O nosso cérebro, ele busca padrões de destaque. Quando a gente entra num post com muitos comentários. E quando o comentário ele tem conteúdo de verdade, não só arrasou ou segue de volta, o leitor ele associa você a algo raro nas redes, autoridade espontânea. E a pergunta é, você está usando esse espaço do jeito certo? Se ainda não, relaxe.
porque agora eu vou te mostrar o passo a passo da estratégia do comentário estratégico e como usar isso com 10 minutos por dia para aparecer nos lugares certos, para gente certa, com impacto real. Escolha os perfis certos. Não adianta comentar em qualquer lugar. Você precisa estar onde o seu público já está prestando atenção. A sacada aqui, ela é simples. Procure influenciadores, marcas ou criadores de conteúdo que falem com a mesma audiência que você quer, mas que não vende o que você vende. Por exemplo, se você é um advogado e quer atrair empreendedores, comente nos posts de contadores, consultores financeiros, canais de gestão e startups. Se você é um coach de produtividade, busque perfis que falem sobre maternidade, empreendedorismo ou de saúde mental. E aí você ativa os sininhos desses perfis. Você precisa estar entre os primeiros a comentar. Comentar nos primeiros minutos tem prioridade nos feeds e são lidos por muita gente. E comente com contexto, com conexão e provocação. Nada de arrasou, top ou segue de volta. Escreva como se estivesse ampliando a conversa. Mostre que você tem algo a agregar, sem parecer um sabichão. Um outro ponto é, adapte o tom ao público. Se o dono do post ele fala numa linguagem informal, siga esse tom. Se é um conteúdo mais técnico, seja direto, seja profissional e claro. E lembre-se, o comentário ele é o seu cartão de visita para a audiência dele, e não para ele. Não tente vender, não force. Se o comentário for bom, ele for relevante e útil, as pessoas elas vão clicar no seu perfil. E aí o seu perfil ele precisa continuar a conversa com um conteúdo alinhado e claro, e com uma bio que mostre de cara como você pode ajudar. Quer ver isso funcionando na prática? Eu vou te contar uma história real. Ana Souza, uma professora de inglês, é uma das alunas mais aplicadas no nosso programa. Ela aplicou essa técnica comentando em um post da Endeavor Brasil sobre comunicação no mundo corporativo. E o comentário dela, uma dica rápida sobre frases-chave para reuniões em inglês. E o resultado, em menos de 24 horas, o comentário teve 58 curtidas, 3 cliques no perfil e 3 mensagens no direct. Ela acabou fechando 3 novos contratos sem impulsionar, sem gravar vídeo e sem anúncio. Tudo com um único comentário, feito no post certo, na hora certa, com a mensagem certa. E sabe o que é melhor? Ela nem precisou postar nada naquele dia. Agora quer ver uma outra sacada poderosa de engajamento? É o que eu chamo de o post de oportunidade. Você já percebeu como de vez em quando a internet inteira parece estar falando do mesmo assunto? Pode ser um meme, uma notícia quente, uma polêmica, um evento inesperado e de repente todos os olhos eles estão voltados para isso. Enquanto a maioria só compartilha por impulso, os mais estratégicos eles entram no tema, em posicionamento e transformam a atenção em autoridade. E quer saber o que é um post de oportunidade? Ele é um conteúdo que aproveita um tema quente, pode ser global, nacional ou de nicho, para então você se posicionar com criatividade, leveza e relevância. Mas atenção, olha, não é para forçar conexão com qualquer assunto só para ganhar likes. É sobre se inserir em algo que já faz parte da conversa do seu público, com autenticidade. Quer ver isso funcionando? Olha, eu vou te dar o primeiro exemplo. O ChatGPT, que está em alta. Um consultor financeiro ele postou: seu banco de dados interno está mais desatualizado que o ChatGPT 3.5? Então, aqui vai um prompt para atualizar sua gestão financeira em minutos. Ó, sem brincadeira, esse post ele viralizou entre os empreendedores, ele ganhou compartilhamentos, comentários e trouxe leads qualificados. Pelo simples fato de conectar o novo com uma dor antiga. O outro exemplo foi durante a semana mais consumista do ano. Uma nutricionista publicou no Black Friday: você está pronto para lidar com a ressaca da Black Friday alimentar? Então veja como manter o equilíbrio sem abrir mão do prazer. O post ele misturava leveza, humor, utilidade. Ele falou com o momento do público e gerou o maior engajamento do mês. Um outro exemplo, ele foi na semana do Oscar. Um advogado tributarista, ele escreveu: se o prêmio fosse quem paga mais imposto, quem levaria a estatueta esse ano?
engraçado, atual e ao mesmo tempo educativo. No carrossel que vinha em seguida, ele explicava os bastidores das grandes fortunas no Brasil e as estratégias legais de redução fiscal. Isso é post de oportunidade. Você se conecta com um tema quente, com leveza, inteligente e uma mensagem que insere a sua marca na conversa que está acontecendo. Como adaptar isso para o seu nicho? Bom, se você é um advogado, pense em datas do calendário jurídico. Julgamentos populares, decisões do STF, pautas que geram debate. Se você é coach, aproveite marcos culturais, frases de impacto em reality shows, música em alta, memes de comportamento. Bom, se você for nutricionista, use campanhas da saúde pública, datas comemorativas como Natal, Páscoa, ou tendências alimentares que viralizam. E se você trabalha com consultoria, surfe as mudanças no mercado, no cenário político-econômico, ou nas políticas públicas voltadas para empreendedores. Se for professor, educador ou mentor, aproveite as provas nacionais como Enem, mudanças no MEC, datas relacionadas à educação, ou até falas de influenciadores sobre o tema. O segredo não é forçar uma pauta, é entrar naturalmente na conversa, com algo que agregue e desperte o olhar. Agora, pare e pensa comigo. Se a sua marca ela fosse uma pessoa em uma festa, ela estaria descalça num canto? Ou entraria na roda com algo relevante, inteligente e inesquecível para dizer? Esse é o papel do post de oportunidades. Você entra na roda da conversa digital e é lembrado como alguém que falou o que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha verbalizado tão bem. E o melhor, quando você acerta esse tom, o impacto é imediato. Mais salvamentos, mais comentários, mais compartilhamentos, mais gente clicando no seu perfil para saber quem você é. Mas atenção, sem ação não gera resultado. Por isso, no próximo Insight, eu vou te mostrar como transformar essa atenção em movimento, usando um dos formatos mais poderosos do Instagram hoje, e que muita gente ainda subestima: o carrossel de decisão rápida. Você provavelmente já viu esse formato, ou até já criou alguns. Mas será que você está usando ele da forma mais estratégica possível? O carrossel ele é um dos formatos de permanência no Instagram, ou seja, ele prende a pessoa, ele faz ela deslizar, interagir e pensar. Mas existe uma diferença enorme entre o carrossel comum e o de decisão rápida. O carrossel comum ele traz frases genéricas, listas superficiais. O de decisão rápida ele tem um único foco: fazer o leitor tomar uma atitude até o último slide. Seja salvar, comentar, clicar no link da bio, entrar num grupo, baixar um material ou até repensar uma crença. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque o cérebro humano, ele ama estrutura, ele ama progressão lógica, ele ama a sensação de caminhar em direção a uma resposta. É como um quebra-cabeça de 7 peças. Cada slide, ele encaixa com o anterior, e no final vem a virada. Aqui vai um modelo prático, slide por slide. No primeiro slide, coloque um gancho visual forte, como 3 motivos pelos quais ninguém comenta nos seus posts, e como mudar isso ainda hoje. No segundo slide, você coloca uma situação comum. Exemplo, você posta, mas sente que está falando com as paredes. No terceiro slide, você entra com o primeiro erro. Como, por exemplo, você tenta falar com todo mundo e o resultado ninguém escuta. Daí vem o quarto slide, um segundo erro. Por exemplo, você ensina demais e conecta de menos. No próximo slide vem o terceiro erro, que é o mais doloroso. Por exemplo, você não tem um CTA claro e o público precisa de direção. No próximo slide, você coloca: quer mudar isso? Comece com esse modelo aqui. E no último slide vem um fechamento com CTA. Por exemplo, salve esse post para quando for criar o próximo. Quais desses você gostou mais? Isso se adapta para qualquer nicho. Por exemplo, advogado. 3 erros que te fazem perder causas na justiça do trabalho. Um coach de autoestima.
4 frases que você diz e sabotam a sua confiança. O consultor financeiro. 3 comportamentos que te afastam da liberdade financeira. Bom, e agora anota outras dicas de ouro para você turbinar o seu carrossel. Por exemplo, use verbos fortes no título, como descubra, evite, transforme, comece, pare, conserte. Utilize também texto enxuto, no máximo 15 palavras por slide. Monte um visual limpo e escaneável. Coloque também um CTA que não dependa de link. Por exemplo, salvar, comentar, enviar para alguém. O carrossel de decisão rápida, ele é sobre clareza, impacto e direção. Ele é um conteúdo que guia o leitor com leveza, mas ele termina com um impulso poderoso. E esse impulso, ele é o que transforma atenção em ação. Agora a gente vai fortalecer esse impulso com a autoridade. Se você ainda tem dúvidas de que essas estratégias, elas realmente funcionam, então deixa eu te mostrar um dado que valida tudo isso com força. Segundo o relatório, conteúdos de carrossel eles geram em média 3 vezes mais engajamento do que posts com uma só imagem. E os comentários eles aumentam exponencialmente quando o post ele termina com um CTA claro e objetivo. Ou seja, não basta postar bonito, você precisa guiar o leitor até a ação. E é isso que a Mariana Nogueira ela fez. Mariana ela é consultora de beleza e no lançamento de um novo kit de automaquiagem, ela aplicou exatamente a estrutura do carrossel de decisão rápida, que você viu por aqui, com um gancho poderoso, uma dor real, uma solução aplicável e um CTA direto. Sabe qual foi o resultado? Em apenas 48 horas, mais de 100 comentários, mais de 35 vendas, e tudo isso sem gastar R$1 em tráfego pago. Olha, esse é o tipo de resultado que acontece quando você para de postar por impulso e você começa a usar conteúdo com intenção, estrutura e estratégia. Agora eu quero te fazer um convite à reflexão. E se isso funcionasse para você? E se ao invés de postar e torcer, você soubesse exatamente o que publicar e por quê? E se cada conteúdo seu atraísse seguidores certos, gerasse conversas reais e abrisse o direct com um pedido de orçamento? Olha, você não precisa de sorte, você precisa de um sistema. Um conteúdo que toca, que move, que transforma a atenção em ação. Se alguma ideia que você viu aqui já faz sentido, então já segue esse canal, dá o like aqui no vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que também está cansado de gritar no digital e não ser ouvido. E me responde aqui embaixo. O que você mudaria na sua comunicação se soubesse que seu post ele pode ser o mais importante do seu mês? Eu vou ler tudo e quem sabe comentar junto com você. Porque quando a gente fala de engajamento, muita gente ainda acha que é só uma métrica de vaidade. Mas quem já viveu na pele a transformação de um conteúdo bem construído sabe, engajamento certo pode mudar o rumo do seu negócio. E foi exatamente isso que aconteceu com a Vanessa Almeida. Vanessa é mãe solo, e depois de um divórcio ela se viu cercada de boletos, sozinha com uma filha pequena, e com um salário que mal cobria o básico. Ela tentou de tudo, vender roupa, fazer doces, pegar freelas, mas nada era constante, nada dava certo por muito tempo, e no começo ela acreditava que precisava se tornar uma influenciadora para vender. Ela precisava gravar vídeos todos os dias, dançar no Reels, seguir fórmulas que não combinavam com quem ela era. E ela tentou imitar grandes perfis. Ela copiou algumas tendências, ela usou as hashtags do momento. E sabe o que ela recebeu de volta? Quase nada. Nem comentários, nem curtidas, nem vendas. E olha, por pouco ela não desistiu. Até que um dia ela ouviu uma frase que virou a chave. Engajamento não é sobre você. É sobre o quanto o outro se sente visto naquilo que você posta. Essa frase ela ficou ecoando na mente dela durante muito tempo. A Vanessa ela parou de tentar parecer perfeita e ela começou a falar de verdade com quem ela queria ajudar. Outras mães como ela, sobrecarregadas, endividadas e sem tempo. 3 erros que me deixaram ainda mais endividada depois do meu divórcio. E o que eu fiz para sair desse sufoco? No mesmo dia, ela recebeu dezenas de comentários, directs emocionados,
e a primeira venda sem usar anúncios. E esse foi o ponto de virada. Ela passou a criar carrosséis de decisão rápida, comentários estratégicos nos perfis certos e posts de oportunidades ligados a datas como o Dia das Mães e o início do mês. Em menos de 6 meses, ela formou uma comunidade engajada de mães reais, ela lançou um clube de assinatura e faturou com a previsibilidade. E o mais importante, ela conquistou tempo de verdade para criar a filha, sem depender de horários fixos. E tudo isso começou com um post, falando com a pessoa certa, na hora certa. Agora eu quero ouvir de você. Você já teve um post que mudou o rumo do seu negócio? Ou que impactou você de alguma forma? Ou sente que ainda está tentando encontrar esse ponto de virada? Comenta aqui embaixo, porque a sua história ela pode inspirar alguém que está passando exatamente pelo que você já passou. E olha, no próximo vídeo, a gente vai mergulhar no ingrediente que transforma tudo isso em um negócio forte, respeitado e lucrativo: a autoridade. Você vai descobrir por que construir autoridade pessoal é crucial no marketing digital atual. Mesmo sem ser influencer, sem milhões de seguidores e sem abrir mão da sua essência. Então, se não está seguindo o canal, já segue o canal, ativa o lembrete aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se prepara. Porque engajamento é só o começo. No próximo vídeo, a gente já vai subir o nível. E se você chegou até aqui, parabéns, porque isso já mostra que você não está aqui por mais uma fórmula mágica. Você está aqui por clareza, por direção. E foi exatamente isso que a gente construiu juntos hoje. Então, vamos recapitular aqui os pontos-chave. Você entendeu que engajamento ele não depende de quantidade de posts, e sim da qualidade de conexão que você gera com o público certo. Você descobriu também porque tantas estratégias antigas pararam de funcionar. E por que insistir nelas só aumenta a frustração. Você aprendeu 3 táticas práticas, atuais e aplicáveis, como o comentário estratégico para te posicionar como autoridade onde o seu público já está, post de oportunidade para surfar na atenção coletiva com criatividade e timing, e o carrossel de decisão rápida para transformar atenção em atenção, slide por slide. E você ainda viu a história real da Vanessa Almeida, uma mãe solo que saiu da frustração total para criar um negócio previsível, com engajamento de verdade e uma comunidade real, sem precisar se expor o tempo todo. E agora, aqui vai a parte mais importante. Essas estratégias, elas não são complicadas, elas são acessíveis, simples e funcionam. Mas só funcionam para quem aplica com intenção, porque não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Para fazer melhor, existe um ingrediente que une tudo que você viu até aqui e que transforma conteúdo em confiança, atenção em autoridade, engajamento em vendas. E esse ingrediente é a autoridade pessoal. E no próximo vídeo a gente vai mergulhar de cabeça no tema. Porque a construção de autoridade pessoal é crucial para o seu sucesso no marketing digital. Você vai entender como se tornar referência no seu nicho. Mesmo que ainda tenha poucos seguidores, mesmo que não queira virar influencer e principalmente, sem precisar abrir mão da sua essência. Então agora faz o seguinte, clica no link da descrição e ativa o lembrete para o próximo vídeo. E compartilha esse conteúdo com alguém que precisa destravar o engajamento nas redes. E já comenta aqui, qual das 3 estratégias você vai aplicar primeiro? Às vezes, tudo que falta para alguém é ver o conteúdo certo, no momento certo, com a pessoa certa. E nos vemos no próximo passo da sua jornada.